palavras, ele nunca vai mudar. Para que essas palavras emerjam, que alguma pessoa não vai mudar dos lábios de vocês, Brahmis, que bênçãos Brahmis dão. Qualquer apoio que vocês sejam capazes de oferecer, ofereçam o apoio de bons votos, senão, afastem-se. Não mantenham aquilo em seu coração. Deem a eles as bênçãos de sentimentos puros. Não digam nenhuma outra palavra. Esta pessoa, esta coisa que você faz, aquilo ali, será que Baba deveria lhes contar? Hoje, Bapdada verificou muito bem. Qual é a outra coisa que vocês fazem? Isso acontece o tempo todo. Esta pessoa também está fazendo aquilo, então o que importa se eu fizer o mesmo? Será que é ser sensível quando alguém que está caindo num poço, você faça o mesmo? Bapdada está lhes dando uma coisa como trabalho de casa para seu empenho até o dia 18 de janeiro. Vocês farão isso? Vocês farão? Então ergam a mão. Não importa o que aconteça, mesmo que eu tenha de mudar, acomode ou afaste. Mesmo que eu tenha de mudar, acomodar ou me afastar, eu mudarei. Vocês ergueram a mão? Estão certos? Ou vocês dirão que tentaram muito, mas não aconteceu? Não deem esta resposta, porque agora vai haver muitos jogos de repentinamente. E então Bagdada não quer que um único filho seja deixado para trás. Eles deveriam ir com ele. Primeiramente, se alguém não está mudando, se vocês tiveram bons votos e eles não estão mudando, então mudem a si próprios. Não digam, eu tive de fazer isto porque aquela pessoa disse isto ou fez isto. Vocês fazem isso com a intenção de ensinar alguém, mas de fato vocês estão vendo fraquezas. Portanto, Bhav e Bhavna, intenção espiritual e bons votos. Vocês dizem as palavras, isto acontece o tempo todo. Esta pessoa continua a fazer isso. Eu estou avançando, não estou? Então, o que importa se eu fizer o mesmo? Então, quando o pai voltar para o lar, será que vocês dirão, aquela pessoa está lá ficando ali atrás, então deixe-me também ficar atrás. O que isso importa? Portanto, vejam o pai e a transformação de Bhav e Bhavna. Quando vocês têm bons votos pelos 5 elementos, será que vocês não podem ter bons votos pela família Brahmi? Isto acontece o tempo todo, isso continua a acontecer. Acabem com essas palavras.
Eu tenho de mostrar isso ao mudar a mim mesmo. Se eu mudar, os outros também mudarão. Eles definitivamente mudarão. Continuem a avançar com esta fé e bons votos, e então vejam quão rapidamente o seu reino vem. Chega. Tanto para este dia 18, assimilem duas coisas para sempre. Bapdada não está dizendo para vocês simplesmente escreverem e enviarem aquilo para ele. Na região sutil, Bapdada tem muitas pastas de suas promessas escritas. Não uma promessa, mas vocês têm de assimilar essas duas coisas na forma de pensamentos determinados. Avyakti Parivar, uma família de anjos unidos no amor por um. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. So even I cannot hear your sound, but I know you are saying Om Shanti. A gente não consegue ouvir a voz de vocês, mas sabemos que vocês estão dizendo Om Shanti. Vocês estão dizendo, não estão? Muitas vezes Baba diz, ok, simplesmente balance um pouquinho sua cabeça. Então isso é como dizer sim. Interação, né? A coisa mais importante é a linguagem do amor, a linguagem do silêncio, a linguagem dos sentimentos puros, dos bons votos, é uma língua diferente. Na consciência de alma, quando temos intenções positivas, temos sentimentos puros. Então, como eles são demonstrados? Mas também, se houver raiva muito sutil internamente, alguns sentimentos negativos por alguém, como aquilo é expresso? A outra pessoa imediatamente sente que existe alguma coisa pesada, não boa, não certa, mesmo que você não diga nada. Então, os sentimentos, nossas intenções, nossa atitude, nossos pensamentos, eles se comunicam de forma muito poderosa, mesmo sem a linguagem das palavras. E agora, na consciência de alma, Baba quer que usemos as vibrações, os pensamentos de amor, intenções puras, sentimentos puros. De fato, a maioria das qualidades que a pessoa tem, elas nunca são faladas. Se você tem muita paciência, não são transmitidas pela fala. Se você tem muita paciência, você não fica dizendo para si, eu tenho paciência, paciência.
mas paciência fala por si. We look at a person, Nós olhamos para uma what the person pessoa, does, como ela then faz responds as to coisas, como ela responde às in our coisas. mind we say this Na person nossa has a lot mente, of patience. essa pessoa, a gente diz, essa pessoa tem I muita see people paciência. lot Eu of vejo algumas tolerance. almas com muita tolerância. They don't keep saying it, Eles but não ficam dizendo que tem essa qualidade. when there is fragrance in Quando há flowers, a fragrância nas flores, flower doesn't talk a, about fragrance. a flor não fala sobre a It communicates fragrância, the quality mas of ela fragrance and we say comunica this a is very qualidade good. da fragrância e a gente diz: ah, isso é muito bom. When you talk to God, Quando você fala com you don't Deus, speak loudly, right? você não Before we used to fala do it, em voz alta. Antes fazíamos isso, but our love, mas our nosso bhavna, amor, nosso bhavana, both are so os incognito, dois são tão incógnitos. but it's observed. Mas, Baba uh, takes that love from us. Baba mas feels that love Baba from us. sente aquele amor que vem de nós. So subtle way of communicating, Então, o modo sutil de more comunicação powerful always é than the words. mais poderoso sempre do que as palavras. Even when we are speaking Mesmo words, quando estamos what is falando within us palavras, o comes que out está through the dentro words. da alma também sai mais pelas palavras. Se Whatever I feel, I experience, I tudo reflect, que I eu share it with sinto, you in the night. experimento, reflito e compartilho à noite, é por pouco But tempo. listening Não what é we só are que vocês ouvem as experiencing, palavras, I feel mas inside my heart. vocês ouvem o que o meu coração diz, o que meus sentimentos estão dizendo. Because they are very real. Porque eles são Words muito reais. As palavras, you have to gather, you look for right words and you make você, sentences. você tem You que start criar as presenting it sentenças, in juntar very as palavras, tenta o still melhor apresentá-las that e you às wanted vezes to say, você sabe que but o it que você comes realmente through the queria right dizer words. não But pode internally, sair pelas palavras corretas, por causa our deep dos experiences are sentimentos coming in internos. different way, not Eles through the foram, language. eles foram passados de uma forma diferente, não pela So linguagem. when Baba talks of Quando Sakash, Baba fala we sobre don't sit Sakash, and say, nós não nos now I'm sentamos e going dizemos: to ah, give Sakash agora eu practice. vou dar Typically, Sakash para essa pessoa. A gente não fala nada. words have limited impact. Palavras têm um impacto limitado. Even when we meet, the Mesmo feelings quando we nos receive encontramos, os from each sentimentos other, que recebemos uns dos outros, they stay with us eles long ficam than someone conosco keeps saying I love you. por mais tempo do que Oh, se you alguém are so continuar a good. falar: ah, você é muito bom, eu gosto muito de It might você. be comforting, Pode ser algo confortável, que te dê conforto, but if it's not real, mas se não for real, a how do gente we know that sabe. it's not real? Como você sabe que aquilo não Through é the words. real? Não, não é só com as So palavras. if each one of us start Se cada practicing começar a reconhecer esse poder interno, que é dos sentimentos puros, as Baba said, to take e oath Baba of diz, good wishes. para fazer a lição de casa de bons votos. So always have Sempre, love and então, bhavana. tenho amor e bhavana. Baba said bhav and Baba bhavana, diz, bhav e bhavana. these intentions. Bhav é intenções. Through soul conscious Pela drishti, consciência de alma, drishti, we could say everything, do nós everything. podemos fazer tudo, dizer tudo. When I go to subtle Quando eu region, vou à região Baba looks sutil, at each one Baba olha and para he cada knows um he is e eu listening. sei que enquanto ele está olhando, He's doing his work through ele his está fazendo light and love, seu trabalho. erasing, helping to erase things, Ele, helping to ele está create things, ajudando a apagar coisas, a criar so coisas, sharing dando love. muito conforto à alma, compartilhando muito amor só pelo But in Drishti. heart, what is Mas there? no There is coração, love.
O que existe no coração, a linguagem do amor. Deities, I think As, they smile. as divindades, acho que elas sorriem, They don't elas speak falam long pouco, things like these days. elas não ficam descrevendo coisas longas, como hoje em dia. As pessoas ficam falando, 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 tem que explicar, definir, esclarecer tanto. Temos que fazer isso tanto. E na Idade de Ouro, no mundo de divindade, há tanto amor, entendimento, aceitação, que não é necessário tantas palavras. Alguém estava dizendo, quando eles criaram o dicionário era muito pequeno e continuaram a aumentar o dicionário com mais palavras. E agora, o dicionário Brahmin também é muito pequeno. Muitas palavras que não usamos. E, e muitas coisas que não falamos. É mais nosso bhavna, nosso amor e o poder de silêncio. Quando dizemos que há uma linguagem, e essa linguagem é de verdade, de silêncio, de amor, quanto mais falarmos essa linguagem pelo nosso drishti, vibrações, sentimentos, acho que o que começa a emergir são sanskars divinos. Você internamente sentirá, estou me sentindo muito divino agora por causa dessa mudança de palavras para silêncio, para essa comunicação pura. Internamente há muita transformação, esse sentimento de ser divino e da família divina. Isso também melhora a pureza no nosso Bhav e Bhavna. Tudo, independentemente do que a pessoa seja, temos de ter bons votos. Hoje em dia, alguém falou, essa alma é assim. E em poucos segundos, eu vi que ela precisava de muitos bons votos. Muitos bons votos. Então, nossa linguagem é a linguagem de amor, a pessoa falou isso. Linguagem de bons sentimentos, linguagem de silêncio. E tudo isso é amor por si, pela alma, e por todos, como filhos de um Pai. Então, temos a linguagem do amor puro, amor espiritual, amor de Deus. Esse é o amor, e essa linguagem é a linguagem de amor que temos de falar. Muito adorável estar aqui com todos hoje, à noite, à tarde, de manhã, onde vocês estiverem. Então, muito bonito ouvir o compartilhamento de Bid. Algo que pensei muito hoje e pratiquei foi confiar essa experiência de silêncio com Baba. E surgiram várias coisas interessantes e muita autorrealização, confiando nessa experiência de silêncio. O que Didi compartilhou me faz perceber também que quando olhamos de volta para a nossa vida, a gente vê como as vibrações e sentimentos realmente falam por nós. Talvez no meio de todos esses outros detalhes, distrações, alguma coisa que eu realmente estou focada em fazer para mim. Ser capaz de sentar na frente do Drishti de Bapdada e ter essa experiência dele. Isso me inspira a fazer o mesmo pelos outros.
Então, Didi, da história de ontem também, essa visão que ela tem de consciência de alma. E hoje eu senti e experimentei ser a alma, eu tive experiências novas, sentimentos novos, dessa linguagem Bhavna, Bhav, entrando na minha consciência, e também tenho pensado muito sobre sentimentos e intenções, e temos de deixar que outras pessoas sintam, principalmente para aquelas almas que não estão abertas a ouvir. Então, todos nós definitivamente teremos a chance de praticar bastante essa linguagem e realmente experimentar o que é silêncio. A experiência de ser uma alma tem tanto a ver com a pureza. Então, vamos experimentar o exercício juntos? Sanskar divino, Sanskar mundo divino, é uma linguagem. Amor também se torna um meio para servir. Mesmo que você não conheça a linguagem do amor é mais elevada do que todas as outras línguas. O amor também se torna um meio de servir. Mesmo que você não conheça a linguagem do amor é mais elevada do que todas as outras línguas. One language. Uma linguagem. Love also becomes a means to serve. Amor também se torna um meio de servir. Even if you don't Mesmo que você não conheça the language of a língua, a linguagem de amor é mais elevada do que todas as outras línguas. love also becomes a means O amor to serve. também se torna um meio para servir.
Even if you don't Mesmo que você não conheça the language of love, a língua, elevated a linguagem do amor é languages. mais elevada do que todas as outras línguas. Om Shanti. Vieram e falaram que ela estava no hospital, não estava muito bem. Eu fui para o hospital como um grande dada, pensando, Baba, vamos fazer lá um grande serviço. Eu tenho que curar alguém, uma grande missão. Você tem de trazer alguma coisa. E os irmãos já tinham visto ela antes. Quando eu cheguei no hospital, na unidade de emergência, os irmãos me conduziram até a cama dela e falamos para a enfermeira que ele veio para vê-la. Eu não a reconheci muito bem, porque ela estava sempre na cadeira de rodas. E eles colocaram Shiv Baba lá no teto para ela olhar. Shiv Baba. A gente sabia que era ela, porque o Shiv Baba estava ali. E eu falei para a enfermeira que eu tinha ido ver. Eu vinha vê-la. E eu estava tentando pensar como o Senhor faria quando alguém está para deixar o corpo. Então, eu estava lá como um grande dada, peguei a mão dela, comecei a dizer a ela coisas muito doces. E ela falou, não se preocupe, porque ela está tomando medicação bem forte e talvez não reconheça. Ele falou, ok. Ela tinha tubos. Eu nem consegui reconhecê-la, de tão transformada que ela estava. E eu falei, você está aqui, você é uma alma, Baba se lembra de você. E ela começou a fazer assim, com os olhos bem abertos, tentando dizer alguma coisa. Mas ela não conseguia falar por causa dos tubos. E eu falei para os irmãos, ela está tão diferente, ela deve estar tão mal, ela está tão diferente. Ela estava ali, Eu continuei a falar coisas bem doces, ela ficou com esses olhos bem abertos. Falei, irmão, ela está tão diferente. E o irmão... Eles perceberam que não era a pessoa. Eles estavam falando com uma pessoa completamente diferente. Ele olhou ali o bracelete escrito e ele colocava o dedo na testa dela. Falava, Baba, está com você? Quem é Baba? O que está acontecendo? Mas não era a irmã. E os irmãos, eles estavam rindo. Aí eles saíram. E eu fiquei lá sozinho com aquela senhora. Eu te sinto muito. Eu vim ver outra pessoa, sinto muito.
A enfermeira então percebeu, os irmãos falaram, eles mudaram a cama, puseram outra pessoa. A enfermeira estava rindo tanto. Oh, ela deve ter ficado muito doida. Ela está viva e deve estar contando sobre essa história de ter encontrado essas pessoas. E a irmã que ele tinha ido visitar, ela já estava muito melhor, já estava na cadeira de rodas e estava rindo também dessa história. Isso foi muito engraçado. Então, como eu posso estar lá na consciência de alma, invocando o Baba, tentando ser muito bom, trazer coisa boa? Como é que Baba não me disse? Não é ela. Vá para outra cama. Mas o meu ponto é o seguinte: quando eu uso a palavra real, eu gostei dessa questão de consciência de alma. Eu me perguntei essa semana, será que eu sou autêntico e real? Real no sentido de genuíno. Então, nesse momento, eu acho que eu era autêntico, mas não real, porque algo estava faltando. E acho que me faltou pegar algum sinal de Baba. Qual a diferença, então, de sermos nós mesmos, nossa verdade? Mas às vezes não é real. Eu estou lá tentando desempenhar o papel de um irmão sênior e estou na cama errada. E eu pensei que essa história, estou falando porque eu achei que estava conectada um pouco com a de ontem. I see that soul needed the presence, right? Even if she didn't relate with it, Mesmo que talvez aquela alma não tenha entendido, a sua presença e dos irmãos definitivamente era necessária para aquela alma. Eu vejo isso como serviço. Você não deveria se sentir estranho. Foi drama. Talvez essa alma necessitasse disso, porque a outra alma já estava melhor. Eu também me lembro que uma vez o brother Oric estava aqui, a gente foi ver um filho de Baba, uma filha de Baba. Quando fomos para lá, ela pegou a mão do brother Eric e por 20 minutos ela ficou tomando driste da mão dela. A mão dela. Eu não sei se era o brother, esse Eric ou o Eric de Nova York. Eu que estou falando isso. Ela me deu mão para mim também, mas ela ficou com 20 minutos segurando o outro irmão, segurando a mão dele e recebendo o driste. Então, ela deve ter recebido, agora falando dessa outra história, porque a sua presença talvez fosse algo muito bom para aquela alma, algo de ascensão. Ela pode não ter percebido o que estava acontecendo naquela hora, mas com certeza ela recebeu algo que precisava. Você vê a diferença entre autêntico e real? Porque estamos crescendo, talvez sejamos autênticos, mas não conectando com o que podemos fazer melhor. Parece que aqui você está descrevendo o modo como comunicamos com amor e sentimentos puros. Eu posso tentar fazer e dizer, eu sou autêntico, eu sou autêntico, eu sou o mesmo interna e externamente, mas talvez eu não esteja exatamente real, como se eu pudesse fazer melhor. Eu acho que primeiro você é real, depois autêntico, porque autenticidade vem do seu ser real. Ninguém é real,
Ninguém é 100%, mas definitivamente saber que eu sou uma alma, praticar que eu sou uma alma, olhar para o outro como alma é real. Isso torna você autêntico. Acho que o real vem primeiro, depois autêntico. Recentemente, uma irmã, há muitas mães que vêm, elas cooperam, e como eu sei que elas são cooperativas, sempre eu mando algo dizendo, dando amor e lembranças. E alguém disse que uma dessas mães não estava bem e disse que gostava muito dela. Ela perguntou: por que você gosta dela? Ela falou: porque ela é real. E aí essa outra irmã me contou, e eu fiquei pensando, é verdade, porque quando somos naturais em algo, a gente é real. E nesta época, para todos nós, mesmo para você, há mais consciência de alma do que consciência de corpo. Se você olhar para a porcentagem, uma consciência de alma muito natural, mas como mencionei ontem, às vezes, quando você olha para o outro como alma, isso nos ajuda a nos considerarmos alma também. Quando eu aprendi, olhe para todos como alma, olhe para todos como alma. Isso foi muito útil para mim. Então, acho que todos vocês desempenharam um bom papel de uma forma real e foram autênticos. Não foi criado artificialmente como um papel, mas veio de algo real. Veio esse pensamento de que às vezes a gente compartilha guiando, palestra, cursos, e às vezes eu sinto muito inspirado de algum revolvimento. Isso é muito interessante e compartilho. E às vezes eu fico pensando, eu estou sendo real? Porque depois eu penso, você realmente é real? Você está falando algo, isso está profundamente conectado? Porque às vezes meu pensamento, minha consciência é um pouco maior do que meu dharma. Então eu sinto, isso o que é ser autêntico e real? É por isso que veio esse pensamento. O que eu vejo, quando a gente tem uma ideia, a gente fica feliz e compartilha, e depois você sente, eu podia ter praticado um pouco mais isso. Então, o que eu tento fazer quando tenho ideias, eu tento experimentar, praticar um pouco e depois dizer, porque acontece. O que eu tenho de falar hoje, por exemplo? Aí vem vários pensamentos bons, mas eles realmente estão vindo do eu verdadeiro ou só do intelecto? Então, eu reflito, revolvo um pouco, faço algum experimento e então falo. Quando você já não tem mais esse pensamento de sim ou não. Então, há essa diferença entre uma coisa e outra. Então, eu tenho o pensamento, aí pratico e depois eu falo. Quando eu era muito jovem, 3 anos em Guiana, 3 anos, naquela época você já era um sênior. E eu fui convidado para Lisboa. Eu fui bem, boas-vindas, por alguém há muito tempo em Guiana, estava 2 anos, e a gente saiu, e a gente era todo jovenzinho, bem jubilosos. Eles me levaram a um parque. A gente estava lá, e eu era como um irmão sênior, desempenhando meu papel, estava dando guião o tempo todo, e aí vimos lindos cisnes.
Eu estava dizendo para eles, dando um guia muito elevado, veja, irmãos, essa imagem que Baba nos diz que devemos ser como cisnes sagrados, e dei essa aula inteira. Eles só vão para a água, por aquilo que é muito limpo, eles não pegam nada de sujo. E nessa hora, um cisne saiu com tanta coisas estranhas nele, que ele pegou essas ervas, essas coisas que ficam lá embaixo, cheio de lama, e eu dizendo para para eles, que os cisnes eram tão limpos e aquele surgiu todo sujo, comendo algum tipo de lixo. O que ele estava fazendo? Eu pensei, talvez não seja verdade, esses cisnes talvez comam coisas estranhas como outros pássaros. Então, eu pensei naquela época, eu estava sendo muito autêntico, mas não real. Então, a partir daquele dia, eu fiquei um pouquinho mais tranquilo enquanto compartilhando, não com tanta exaltação como ele estava. Quando dizemos, você estava compartilhando que às vezes os nossos sentimentos são mais poderosos que as palavras. Como você muda o sentimento de uma alma? É pensar, você é bom, você é doce, você é filho de Baba. Eles são autênticos, reais? Como a gente chega ao sentimento para alguém, de modo que aquele sentimento é real? Como você faz para melhorar o seu sentimento com relação a alguém? Há duas coisas. Um é o relacionamento de amor, o outro quando a gente quer servir. Quando você quer servir, você tem de ter visão elevada. Eu sinto que cada um de nós, por causa da visão de Baba sobre nós, no nosso estado de perfeição, a gente está no conhecimento, a gente continua. Baba nunca muda a sua visão do que nós seremos no nosso estado de perfeição, e é por isso que nós continuamos na jornada. Então, mesmo para a alma, se eu mantiver essa visão do estado eterno, do estado original de perfeição, naturalmente você terá bons sentimentos. Não olhar, como Bapdada disse, você tenta ensinar, é muito bom, mas na sua mente você tem uma fraqueza, então aquela pessoa não receberá aquilo. Um ponto muito sutil. Eu estou vendo que essa alma tem essa fraqueza. E na Murli, eu fico enfatizando de modo que aquela alma pegue esse ponto. Isso não é bom, porque internamente eu tenho a fraqueza daquela pessoa. Eu estou pensando algo bom dela, então eu estou tentando falar a partir da mole, porque mas internamente eu estou vendo a fraqueza e tentando ensinar. Mas se eu não tiver isso, Dadi Jang sempre diz, alguém perguntou a ela, você diz tantas coisas e as pessoas não se sentem mal. E quando a gente diz, elas se sentem mal. E Dadi disse, é porque eu não digo com maus sentimentos. Então, se eu quiser, eu tenho de estar em bons sentimentos. Por que guardar sentimentos ruins para alguém? I mean, I heard what Baba said about, Eu ouvi o que Baba disse sobre não mencionar sobre as fraquezas, nem pensar sobre isso, ter bons sentimentos, mas vamos dizer que alguém I'm saying me, but it's me chateie por alguma coisa. Eu digo, eu não gostei. Isso foi um erro. Ok, não vou pensar assim. Deixa eu ver a forma original dessa alma. Mas isso não é um pouco intelectual? Porque no momento, meu sentimento é de que eu não gosto de pessoa, mas eu estou tentando
deletar esse sentimento com o pensamento. O que acontece quando você continuar com o sentimento, a atmosfera se torna assim. Então, outros serão afetados. No, so that Como will mudar os always give an sentimentos? É effect, aí the que benefit of changing the feeling. And what this service can happen through these feelings, because the energy which will spread, the vibration which will have, it will affect others also. That means it's becoming a bigger issue. It's se becoming você a bigger continuar issue. com esses sentimentos, as coisas vão se tornar muito maiores. Você não quer isso, aquela coisa errada. Então, se eu vejo alguém que fez alguma coisa errada, eu já pego isso como não aconteceu nada, porque senão você torna a coisa muito grande, aquela alma começa a se sentir mal, os outros também captam isso, e a gente não quer que aquela alma se sinta mal. Então, temos de mudar os sentimentos de qualquer forma. É isso que eu faria, e é isso que eu faço regularmente aqui I também. think that the big difference is you don't have Acho que a grande diferença é que você não tem ego mais, our weaknesses. We're e, still working on it. e algumas fraquezas a gente ainda está trabalhando nelas, e elas às vezes reagem. Então, por que você não tem ego, você não tem o mesmo sentimento que outra pessoa teria por causa do seu ego? E aquele que tem ego, o ego mantém o sentimento aceso. E só o intelecto fala, não, 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 pense assim, mude seu sentimento. Então, eu estou pensando, eu preciso ver o que está reagindo em mim para que eu realmente possa mudar meu sentimento. Então, eu estava pensando, de onde estão vindo meus sentimentos? Eu sei que para você é diferente, porque você não sente assim. Eu estou falando em nome de alguns irmãos e irmãs que ainda estão tentando subir a montanha. Eu sei que você já está lá em cima. Eu sei, eu entendo, porque todos nós tivemos isso. Sim, acho que sempre acontece. Adguzar disse, se alguém falava, fala mentira, você fica muito aborrecido. Mas então você está aborrecido, isso é um erro. Erro dos dois lados. Então, com o conhecimento, nosso entendimento, aí ao praticar, ao fazer na prática e ver o resultado, um resultado é que essas vibrações não se espalham. Porque senão, por exemplo, se você está num centro, todo mundo vai ficar sabendo e vai ficar falando. Você não quer isso. Você quer ver as coisas melhorarem. Então, essas coisas sutis, esses obstáculos vêm. Você tem de ser vitorioso, você não pode desistir com esses obstáculos. Mas, definitivamente, como você disse, nossa resposta vem de nossos sanskars. E se não tivéssemos aquele sanskar, a gente não teria aqueles sentimentos. Então, tudo está conectado com o ato daquela pessoa e seus sanskars. Acho que todos nós estamos nos empenhando para permanecermos em sentimentos puros, termos bons votos. Baba diz, você está fazendo isso com os elementos, por que não com os Brahmins? É isso que Baba disse na Mula. Agradeço a Baba por trabalhar em mim por tantos. Eu não tenho mais sentimentos negativos por ninguém, eu acho, mas eu também estava fazendo esse experimento desde a semana passada, de ver as almas. Quão profundamente sou a consciência de alma eu me tornei, estava pensando. Porque eu tento não ver os irmãos e irmãs, apenas as almas, e pude sentir o impacto de aprofundar esse estado mental. Ele fez esse exercício e aí pensei, a gente pode fazer isso e ir cada vez mais profundo. Então isso está criando novos sentimentos.
Então, acho que isso é uma consciência de alma mais profunda. Por isso que eu perguntei sobre real e autêntico. Eu, embora tenha esses bons votos por todos, eu acho que eu posso ir mais profundo nesses sentimentos. Porque quando eu senti isso, eu pensei, isso pode ser mais real. E eu agradeço você, porque isso provocou a gente a pensar mais. Então, muito grato por nos levar para mais longe. Following Baba. Todos nós estamos seguindo Baba, então temos de continuar a seguir Baba para nos tornarmos como Baba. É isso que ele quer. Thank you. Anyway, sorry, I did most of the talking tonight, so I talked too much. That's but good, you. I have great feelings. I have great feelings. Ele está se desculpando por ter falado muito hoje. Thank you. Yes, there will be Toli, and this Toli more Vai powerful. haver Tole, e esse Tole é mais poderoso do que os pensamentos e sentimentos? 2 Toles. É samosa doce. É feito especialmente em Diwali, Gogra. Jalebi, you all know. E o jalebi, jalebis, você conhece porque eles fazem em Madhubã. Aqui a gente faz um pouquinho menos doce. Yeah, it's very sweet and É bem doce, quando você põe na boca, derrete. A gente quer dar jalebi para vocês e esse samosa é doce com várias nuts. every center got. Because when they in Toronto, when they make 500, 1,000. So I say send every center, no, at least. Em Toronto, eles fazem 500 e mandam para todos os centros. Border, which is not very good. So when you all come to peace Because village, if they cross Toli across the border, they will ask the Toli to be tested for COVID, and that's Right. complicated. so that's why Quando com relação à Covid, village, we give you a lot of quando vocês vierem a Peace Village, a gente dará muito tole para vocês. Impact than pure feelings and bhavna. Quero saber se o tole vai criar mais impacto com sentimentos puros de Bhav. Não, com fazer todas as coisas juntas. Foi muito bom, obrigada a todos. Aqueles que enviaram perguntas a Eric Bai, e você pegou falando em nome deles. Om Shanti.